Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete de crochê. Olha que lindo, gente, esse modelo. Fiz ele aqui com esse biquinho, ó, super delicado. Dá todo um charme à peça. Fiz também com essa florzinha aqui, ó, rasteira. Eu espero que vocês gostem. Essa peça, gente, ela ficou com um tamanho de 65 centímetros de comprimento por 41 centímetros de largura. Dá para fazer maior, é só aumentar a quantidade de square. Na videoaula eu ensino certinho. E para fazer essa peça, eu utilizei 305 gramas de fio. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Me sigam lá nas redes sociais. Os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio Boca Azul na cor pink. O tex desse fio é 885, ele é um fio 100% algodão. Vou utilizar também o fio número 6 na cor branca. Para fazer o detalhe da folha, né, que vai ficar como se fosse a folha da nossa peça, eu vou utilizar esse verde aqui mesclado. Você pode utilizar o fio da sua preferência. Para trabalhar com fio número 6, eu utilizo a agulha de crochê 3,5 milímetros, tesoura, e se você tiver uma agulha de tapeçaria, vai ficar mais fácil na hora do arremate. Eu vou pegar aqui, gente, o boca azul na cor rosa, para fazer a flor, para ficar mais fácil aqui de visualizar, mas na minha peça eu vou utilizar a flor branca. Vou fazer aqui uma com rosa, só para vocês verem com mais facilidade. Como a minha base é branca, vai dar pra ver bem certinho. Então, gente, peguei aqui o meu fio na cor rosa e vou começar fazendo um círculo mágico. Se você não gosta de utilizar o círculo mágico, você pode começar fazendo 5 correntinhas e prendendo com um ponto baixíssimo. Então, eu pego aqui o meu fio, ó, e dou uma volta, seguro aqui, e agora eu faço uma laçadinha, ó, que é a minha correntinha. Venho aqui, ó, puxo e faço a minha primeira correntinha. Subo mais 2 correntinhas, contando com essa primeira, a gente tem um total de 3, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu faço mais uma corrente de separação. Laço, venho aqui dentro e faço mais um ponto alto. Uma corrente, laço, venho novamente, ó, dentro do meu círculo, um ponto alto. Uma corrente. Vou fazer aqui um total de 8 pontos altos, todos eles separados por uma corrente, da mesma forma que eu iniciei aqui, ó. Fiz aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, contando com as 3 correntinhas iniciais. Já fiz aqui a minha correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, pegando esse fio e vou puxar ele para fechar aqui o meu círculo. Esse fio aqui, eu já vou utilizar ele para fazer a costura da minha pérola. Então, vou deixar ele aqui, depois a gente faz a costura da pérola e faz o arremate. Então, eu fiz a minha corrente. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo aqui ao lado, ó, que é o intervalo de uma correntinha. Ficou assim. Subo 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, venho aqui no mesmo intervalo e faço um ponto alto. Laço, venho no mesmo espaço, mais um ponto alto. Contando aqui com essas 3 correntinhas, eu fiquei com um total de 3 pontos altos agora. 2 correntes de separação, laço, venho no próximo intervalo aqui, ó, de uma correntinha, e repito o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. Então, faço um, fiz o segundo, e agora eu vou fazer o terceiro. 2 correntinhas, e agora eu sigo fazendo essa repetição por toda a minha volta. Em cada intervalo de uma corrente, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Bom, gente, finalizei aqui, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Venho aqui na terceira correntinha e prendo
com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar e vou cortar aqui esse meu fio. Eu vou pegar esse meu fio, gente, e vou caminhar ele aqui entre os pontos, ó, até chegar nesse intervalo de 2 correntinhas, que é para ficar mais fácil na hora do arremate, ó. Então, ele ficou bem aqui. Agora, eu vou pegar o meu fio mesclado, esse verde, pode ser aí a cor da sua preferência. Vou vir bem aqui, gente, ó, tá tendo obra aqui do lado, por isso que vocês estão ouvindo esse barulho. Então, eu vou vir bem aqui, ó, nesse espacinho que tá com o meu fio, e vou prender o meu fio na cor verde. Vou fazer aqui uma laçadinha, 2 e 3. Então, aqui eu fiz 3 correntinhas para dar a altura de um ponto. Esses 2 fios, eles ficaram juntos, então, depois a gente dá 2 nozinhos para arrematar. Então, laço, venho aqui no mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, agora, eu fiquei, ó, com um total de 3 pontos. 2 correntes. Laço o meu fio, venho aqui nesse mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Então, aqui, eu fiquei com o leque 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente de separação agora, vou laçar, venho aqui, ó, no próximo intervalo de 2 correntinhas e faço um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, venho no próximo espaço de 2 correntes e agora eu vou fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos aqui, nesse mesmo intervalo. Vai ficando assim. Então, essa, gente, será a nossa repetição, ó. Em um intervalo, a gente fez um leque, no próximo, a gente faz um grupinho de 3 pontos. No próximo, um leque, no próximo, um grupinho de 3 pontos. Vai ficando assim. Então, eu vou repetir essa sequência, vou ficar aqui com um total de 4 leques. Lembrando que a gente faz 2 correntinhas só dentro do leque, ó. No intervalo de um leque e um grupinho, a gente faz uma correntinha apenas. Então, gente, fui fazendo aqui, ó, fiquei com 4 leques, e entre um leque e outros grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, ficou assim. Cheguei aqui no final, fiz uma correntinha de separação, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou pegar esse fio e vou caminhar com um ponto baixíssimo. Com ponto baixíssimo não, gente, ó, eu venho puxando ele aqui entre os pontos até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntes. Assim, fica mais fácil, ó, na hora do arremate. Esse fio aqui, ele é um mesclado um pouco mais escuro, então, acho que fica um pouco... Pronto, agora tá dando pra ver certinho. Então, ficou assim, vocês dão uma ajeitadinha, ele fica bem certinho. Fiz aqui na cor rosa pra facilitar, mas a minha peça eu vou utilizar... Aqui, ó, as florzinhas na cor branca. Então, eu fiz a mesma sequência. Para fazer o meu tapete, eu vou precisar de 3 square como esse, ó. Então, eu já fiz aqui os meus 3 na cor branca. Você vai fazer aí na cor da sua preferência, ó. Vocês dão uma ajeitadinha nele. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor rosa. Então, gente, vou pegar aqui, ó, o meu square. Agora, eu vou fazer a emenda de um square no outro. Eu vou ensinar pra vocês como fazer a emenda agora sem cortar o fio. Então, vou pegar aqui o meu fio na cor rosa pink, que é a cor que eu vou fazer a base do meu tapete. Vou vir bem aqui, ó, onde eu deixei o meu fiozinho pra facilitar o arremate. Venho aqui, pego esse fio rosa e vou prender aqui, ó, com uma laçadinha. Subo 2 e 3. Então, esses 2 fios, eles já ficaram juntos para facilitar a hora de arrematar, ó. Vou laçar, vou voltar aqui nesse mesmo ponto e vou fazer um leque. Então, aqui eu vou fazer
3 pontos altos, 2 correntes, laço, venho no mesmo intervalo, ó, e faço 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz leque sobre leque. Uma corrente, vou laçar, venho agora nesse próximo intervalo de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Novamente. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo de uma correntinha e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Ó, vai ficando assim. Uma corrente, laço, aqui eu repito leque sobre leque. 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos. Dois e 3. Então, aqui, ó, a minha primeira lateral, eu segui fazendo essa mesma repetição. Nessa lateral aqui, eu vou fazer da mesma forma, ó, em cada intervalo desse, de uma correntinha, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Ó, só não vou trabalhar mais o leque sobre leque. Vou fazer aqui com vocês. Uma corrente, laço, venho no próximo grupinho e repito aqui os meus 3 pontos altos. Uma corrente, laço, e agora, nesse intervalo do leque, eu vou fazer 3 pontos altos apenas, ó. 1, 2 e 3. Então, tá ficando assim. Então, aqui, a gente trabalhou duas laterais do nosso square. Lembrando que aqui, eu só coloquei 3 pontos, ó. Observem bem essa parte, gente, para não ter erro. Vou pegar aqui e vou fazer uma corrente. Vou pegar o meu outro square, ó, do lado certo. Vou colocar os dois aqui, ó, um do lado do outro, para vocês verem. Aqui eu vou laçar. Ó. Lacei meu fio, venho aqui dentro desse leque e faço 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Ficou assim. Coloco ele agora nessa posição, ó. Vocês vão ver que ele já vai ficando assim. Coloquei ele assim, nessa posição, para vocês verem melhor. A gente tava fazendo, fez essa lateral, já veio direto aqui e fez os 3 pontos. Agora, eu vou colocar, ó, avesso com avesso, tá? Assim. Vou vir aqui, nesse intervalo de uma corrente, e vou fazer um ponto baixo. Laço, agora eu venho nesse square aqui da frente e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Agora, eu venho aqui, ó, nesse intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Olha como tá ficando, gente, ó. Já vai fazendo a nossa emenda sem precisar tá cortando o fio, né? Facilita bastante. Então, eu prendi aqui, vou laçar, venho nesse intervalo seguinte e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Três pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, nesse intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo, laço, e aqui, dentro desse leque que a gente fez, ó, eu vou fazer um ponto alto, 2
e 3. Agora, eu venho aqui dentro desse outro leque, ó, aqui atrás e prendo com um ponto baixo. Faço uma corrente, laço meu fio, venho aqui no mesmo intervalo e completo o meu leque. Fazendo aqui 3 pontos altos, ó. Vocês vão tirar como base, ó, aqui. Aqui a gente não tinha o leque, então aqui nessa carreira a gente completa o nosso leque, ó. Porque nessa parte de cima aqui, não importa a quantidade de square que você esteja fazendo, essa parte aqui que tem leque, sempre a gente vai completar o leque. E essa parte aqui a gente só completa ele no final. Então, agora, eu vou seguir fazendo, ó, uma corrente, laço, venho aqui e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, vou fazer essa repetição até chegar aqui, gente, ó. Até chegar aqui nesse intervalo aqui, nesse leque, ó. Então, esse leque aqui, a gente vai fazer leque sobre leque. Vem fazendo grupinhos de 3 pontos altos até chegar nesse leque aqui. Nesse leque, a gente vai fazer só o grupinho de 3 pontos altos, ó, igual a gente fez nesse. Então, vou adiantar aqui a minha peça. Então, gente, eu fui fazendo aqui, ó, os grupinhos de 3 pontos altos até chegar nesse leque aqui, ó, ao lado. Vocês vão tirar como base sempre esse primeiro leque, para lembrar que nessa volta, nessa carreira aqui, ó, de cima, independente da quantidade de square que a gente for montar, vai ser sempre essa repetição. Então, lembrem que sempre que vocês, que tiver o leque aqui nessa ponta, vocês vão fechar esse leque. E aqui, ó, tem só os 3 pontos altos. Então, ó, esse lado a gente tem que lembrar que a gente não vai fazer leque, a gente só vai fazer leque aqui quando a gente voltar fazendo o acabamento aqui desse lado. Quando a gente sair emendando todos os square, quantidade que vocês forem fazer aí a sua peça. Então, cheguei aqui, eu fiz o meu grupinho de 3 pontos. Vou pegar aqui o meu outro square, que essa peça eu vou fazer utilizando os 3, ó, e faço aquela mesma repetição. Então, aqui, fiz o meu grupinho de 3 pontos, agora eu faço uma correntinha. Laço meu fio, pego esse meu outro square, ó, lado certo aqui, venho dentro desse leque e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui, ó, ficou da mesma forma que tinha ficado quando a gente tava emendando o primeiro com o segundo, porque sempre vai ser essa sequência. Quando virar assim, vocês já vão ver que ele tá do lado certo. Então, agora, gente, esse barulho aqui é ao lado, na casa da vizinha. Então, não relevem. Ó, venho aqui nesse intervalo, a gente tava com ele assim, eu vou explicar bem certinho porque tem gente que tá começando a fazer agora, né, os iniciantes. Então, gente, essa forma de emenda parece ser complicada, mas não é, super fácil. Depois que vocês fizerem o primeiro, vocês vão fazer vários. E não tem trabalho de estar arrematando o fio, né? Então, quanto menos arremate tiver, melhor. Pelo menos eu não gosto de estar fazendo arremates. Então, agora eu virei, aqui tá o lado certo, pra mim, venho aqui e prendo com um ponto baixo. Laço, venho aqui nesse intervalo de uma corrente e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Eu tô gostando bastante de fazer emenda dessa forma, porque facilita demais, demais a peça na hora dos arremates, né? Já é tempo que a gente ganha. Então, eu venho aqui nesse intervalo de uma corrente novamente, prendo com um ponto. Laço, venho aqui na frente, no square da frente, né? E faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Venho aqui, nesse último intervalo, ó, de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Laço, agora eu venho aqui dentro desse leque e vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Venho aqui, ó, nesse outro leque e prendo com um ponto baixo. Laço, lembrando que aqui, ó, a gente tem o leque. Então, nessa carreira, a gente vai completar
o nosso leque também. Porque aqui, nessa parte de cima, a gente vai completando os nossos leques. Aqui, gente, ó, antes de fazer os 3 pontos, a gente faz uma correntinha. Laça, vem aqui e repete os 3 pontos altos para finalizar aqui o leque. Acho que tá dando para vocês entenderem bem certinho, ó. Vai ficando assim. Ó. Então, aqui, a gente fechou o nosso leque. Agora, eu vou caminhar aqui fazendo, ó, uma corrente, em cada intervalo de uma correntinha, eu faço o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. Quando chegar aqui nesse leque, a gente vai fazer novamente leque sobre leque, porque a gente tem um leque aqui na parte de cima. Vou fazer até chegar aqui, leque sobre leque. Quando terminar aqui o meu leque sobre leque, eu venho trabalhando até esse leque aqui, só que nesse leque eu faço apenas 3 pontos altos, ó, igual eu fiz aqui. Então, aqui, gente, ó, fui fazendo novamente até chegar nesse último leque. Fiz o meu grupinho de 3 pontos. Aqui, para fazer essa peça, eu vou utilizar apenas 3 square. Se você estiver fazendo ela maior, para você fazer a peça maior, você vai aumentando aqui a quantidade de square que você desejar. Se vocês quiserem, eu posso trazer a videoaula da passadeira. Então, vocês vão fazendo essa mesma repetição que a gente fez para emendar um no outro, até ter a quantidade de square que vocês desejarem. Vai seguir fazendo a mesma sequência. Agora, como eu já fiz a quantidade, né, que eu quero, fiz aqui o meu último grupinho de 3 pontos. Como eu não vou emendar, então, agora eu vou fazer o meu leque. Faço 2 correntes, ó, laço, venho no mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos. 2 correntes a gente só vai usar dentro dos leques. Mas se você não quiser usar 2 correntes, você pode usar uma também. Vai depender do seu ponto. Gente, o ponto é muito relativo, né? Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo e faço 1, 2. Eu não sei porque essa câmera, ela tá desfocando, gente. E 3. Então, aqui, eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, venho no próximo. 1, 2 e 3. Uma outra dica, gente, se o seu ponto, ele for um ponto muito apertado, você pode utilizar a agulha 4. Ou, ao invés de fazer uma corrente de separação, você pode fazer 2. Vocês vão fazendo aí e prestando atenção se a peça de vocês, ó, tá ficando retinha. Quando a gente tá fazendo o square, aqui ele fica um pouquinho assim, não fica tão retinho, mas quando a gente vem fazendo as carreiras, ele já fica certinho. Mas vocês estão vendo que aqui, ó, ele tá retinho? Então, se você tá fazendo aí, com uma correntinha, você vê que ele tá muito repuxado, você coloca 2 correntes. Sempre adaptando aí de acordo com o ponto. Ó, fiz aqui os grupinhos de 3 pontos altos, uma corrente. Agora, aqui na parte da emenda, ó. Aqui a gente só tem 3 pontos, agora a gente vai terminar de fazer o leque. Então, aqui, dentro desse mesmo intervalo, eu vou fazer 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, venho aqui, bem nesse intervalo aqui de uma correntinha que a gente tinha feito, ó, e vou prender com um ponto baixo. Então, desse lado agora, eu também tenho meu leque, igual tem aqui, ó, e igual tá aqui na ponta. Uma corrente, vou laçar, venho aqui, ó, dentro desse leque novamente e vou completar o meu leque. 1, 2 e 3. Uma corrente, e agora eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente. Quando chegar aqui dentro do leque, vocês vão fazer essa mesma repetição, ó. Vai completar esse leque e esse leque. Qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo aí um pouquinho que dá super certo. Vou continuar fazendo, chegando aqui, leque sobre leque, até chegar aqui no final.
Então, aqui, gente, ó, completei toda a minha volta. Aqui, fiz a mesma sequência, ó, finalizei o leque igual eu fiz desse lado. Leque sobre leque, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu já fiz o meu intervalo, ó, de 3 pontos altos, uma corrente, venho aqui na terceira correntinha que eu fiz, para dar altura de um ponto alto, e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ficou dessa forma, ó. Agora, eu não vou caminhar até o meio do leque, eu vou subir uma, duas, três correntes. Vou laçar, venho aqui nesse próximo ponto alto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Agora, dentro do leque, eu vou fazer 2 pontos altos. Ó. 2 pontos altos, 2 correntinhas, laço, venho dentro do leque novamente e faço mais 2 pontos altos. Ficando assim. Fiz aqui os meus 2 pontos altos, ó. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E aqui, eu fiz mais 2 pontos altos aqui dentro do leque. Vou laçar, venho aqui, ó, em cima desse ponto alto. Faço um ponto alto. Laço, venho aqui no próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com 5 pontos altos da mesma forma que eu fiquei desse lado. Vou laçar, e agora, nesse espaço aqui, ó, nesse intervalo de uma corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, agora, eu fiquei com um total de 7 pontos altos. No final da carreira, a gente vai fazer aqui 2 também, então, a gente vai ficar com 7 desse lado também. Uma corrente de separação, vou laçar, venho aqui no próximo intervalo de uma correntinha e faço o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 e 3. Uma corrente, vou laçar. Venho no próximo intervalo de uma correntinha e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, ó, vai ficando... Passou uma moto aqui na frente, gente, acontece. Então, aqui vai ficando assim, ó. Faço uma corrente, laço, e agora, nessa emenda aqui, ó, de um square com o outro, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Venho dentro desse square não, desse leque, gente. Venho dentro desse primeiro leque aqui, ó, faço um ponto alto. Laço, nesse ponto aqui baixo que a gente fez para prender um leque com o outro, eu faço um ponto alto. Laço, e aqui dentro desse outro leque, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui, ó, na parte da emenda, vai ficar assim. Uma corrente, laço, venho no próximo grupinho e repito o meu grupinho. No próximo intervalo de uma corrente, faço aqui o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo assim, até chegar aqui, ó, até chegar aqui nesse último intervalo de uma corrente. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer juntos. Aqui, ó, nessa parte da emenda, vai ser da mesma forma que eu fiz aqui. Então, gente, segui fazendo aqui, ó, essa repetição, até chegar aqui nesse último intervalo de uma corrente antes do leque. Então, aqui eu fiz uma corrente, e nesse intervalo, ao invés de fazer 3 pontos altos, eu vou fazer apenas 2, ó, 1... e 2, pra ficar igualzinho ficou aqui, ó. Igualzinho ficou aqui no começo da minha carreira. Fiz aqui os meus 2 pontos, vou laçar, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Em cima do próximo ponto, um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. E dentro do leque, eu faço 2 pontos altos. Duas correntes. E 2 pontos altos.
Aqui, ó, em cada ponto alto desse, eu faço mais um ponto alto. Laço, e aqui nesse intervalo de uma correntinha, eu vou fazer 1 e 2. Então, aqui, ó, nesse leque, a gente tinha 3 pontos no leque anterior. Nessa carreira, a gente ficou com um total de 7 pontos. Porque antes do leque, a gente fez 2 pontos, foi seguindo fazendo um ponto alto para cada ponto e 2 pontos dentro do leque. Da mesma forma, a gente fez desse lado aqui, ó. Então, agora eu faço uma corrente, laço. Nesse ponto aqui, ó, do meio, eu faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, e agora, antes do leque, a gente vai fazer 2 pontos altos. E agora, a gente vai fazer nesse leque a mesma repetição que a gente fez aqui, ó. Então, essa será a sequência da nossa volta. Lembrem que antes do leque e depois do leque, a gente faz 2 pontos altos apenas nos intervalos de uma corrente. E na lateral, ó, grupinhos de 3 pontos, igual eu fiz aqui também. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, toda a minha volta, o leque que a gente tinha, ó, nas pontinhas aqui, todos ficaram dessa forma, ó, 7 pontos altos desse lado, 7 pontos altos desse. Entre um leque e outro, aqui na parte menor, a gente ficou com um grupinho de 3 pontos altos. Na lateral, eu segui fazendo a mesma repetição, lembrando que antes do leque eu fiz 2 pontos e depois do leque 2 pontos, para ficar com 7. Vocês contam direitinho aí, gente, se tem os 7 pontos altos para não dar erro. Ó, fui fazendo toda a minha carreira. Quando chegou aqui no final, já terminei aqui de fazer 7 pontos altos desse lado e 7 pontos altos desse. Fiz o meu grupinho de 3 pontos. E agora, eu vou completar aqui, ó, essa minha volta, que aqui a gente só tinha os 5 pontos. Então, nesse intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, que é para ficar com um total de 7 pontos agora. Então, fiz os 2 pontos, venho aqui na terceira corrente e prendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui, eu fiquei, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completei aqui toda essa minha volta. Eu vou contar como a volta de número 2 com o rosa pink. Então, aqui, ó, bem onde eu fechei com um ponto baixíssimo, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar, venho no próximo ponto e faço, ó, um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto para cada pontinho desse de base. Chegando aqui no intervalo, ó, de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. Duas correntes e mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço, ó. Laço, e agora, em cima desse próximo ponto, eu faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto. E não vou trabalhar os 2 últimos pontos, gente, para ficar igual ficou aqui no começo da minha volta, ó. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui. E não trabalho agora esses 2 pontos que a gente fez na carreira anterior. Então, ó, aqui ficou igualzinho, ficou aqui no começo, ó, porque aqui a gente pulou esses 2 pontos. Fiquei aqui com 7 pontos altos desse lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7 desse lado novamente. Porque agora, as próximas carreiras, a gente sempre vai ficando com 7 pontos altos de cada lado. Faço uma corrente, laço, agora eu pulo esses 2 pontos, ó, venho no próximo intervalo de uma correntinha e vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, e vou seguir fazendo assim por toda a minha volta.
vai ficando assim. Então, em todos os leques, de todos os cantinhos aqui, a gente vai fazer essa mesma repetição, ó. A gente pula os 2 primeiros pontos, faz 7 pontos, ó. Então, a gente vai fazendo grupinhos até chegar aqui nesse último intervalo, pula esses 2 pontos aqui e vem a partir do terceiro ponto, trabalhando um ponto alto para cada ponto e 2 pontos altos aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntes, 2 correntinhas e 2 pontos altos. É a mesma repetição que a gente fez aqui, gente. Voltei aqui, ó, só para deixar bem explicadinho. Então, eu fiz aqui essa minha lateral, fiz aqui o meu último grupinho de 3 pontos, uma corrente, vou laçar, eu pulo 1, 2 e no terceiro ponto eu faço um ponto alto. Vou seguir fazendo agora um ponto alto para cada pontinho desse de base, até chegar aqui no meu intervalo de 2 correntinhas, ó. Para ficar aquele grupinho de 7 pontos, igual a gente fez ali, no outro lado, ó. Duas correntes, e essa é a nossa repetição, ó. Pulou esses 2 pontos, fez os 7. 2 pontos altos aqui, para completar os 7 pontos altos, né? 2 correntes, e faz a mesma repetição desse lado. Lembrando que aqui a gente não trabalha os 2 últimos pontos. Igualzinho ficou aqui, ó. Sempre tirem como base esse leque aqui. Vou completar aqui toda a minha volta de número 3. Finalizei aqui, gente, ó, toda a minha volta. Então, eu fiquei aqui com 7 pontos em todos esses 4 cantinhos aqui da minha peça, ó. Sempre deixando de trabalhar esses 2 pontos do começo e esses 2 pontos do final. Chegando aqui no final, eu fiz o meu grupinho de 3 pontos, uma corrente, venho aqui na terceira correntinha desse ponto, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, nessa primeira volta que a gente tinha só o leque, a gente tinha 2 grupinhos de 3 pontos altos. Na próxima que a gente trabalhou, ó, o aumento desse lado e desse lado, a gente ficou com um grupinho apenas. Agora que a gente começou a não trabalhar esses 2 e esses 2, a gente começou a aumentar novamente aqui os grupinhos de 3 pontos. Então, a gente tem 2, no próximo a gente vai ficar com 3, e assim vai aumentando. Finalizei aqui, ó, a minha carreira de número 3. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, ó. Nesse, venho aqui pro terceiro ponto, faço um ponto baixíssimo, ó. Então, eu não trabalho esses 2 primeiros pontos novamente. Subo 1, 2, 3 correntes, laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, vou seguir fazendo aqui um ponto alto para cada pontinho de base, ficando com um total de 5 pontos altos, ó. Laço, e aqui dentro do leque, eu vou fazer mais 2 pontos altos, que é para completar os nossos 7 pontos, para ficar igual ficou essa carreira anterior. Faço 2 correntes, laço, no mesmo intervalo, eu repito o meu grupinho de 2 pontos altos. Laço, vem aqui dentro, em cima desse ponto, ó, um ponto alto. Vou trabalhar agora um total de 5 pontos altos, sendo um ponto alto para cada pontinho desse de base, contando com os 2 pontos que tem dentro do leque, a gente fica com um total de 7 pontos, ó. Lembrando que a gente não trabalha os 2 últimos pontos altos. Então, aqui, eu fiquei com um total de 7 pontos. A gente tá sempre diminuindo aqui, ó, no começo e aumentando aqui dentro do leque. Pra em todas as voltas, ó, exceto essa primeira que a gente começou a fazer, então, todas as voltas agora vai ser grupos de 7 pontos. Então, a gente vai diminuindo no começo e aumentando aqui dentro do leque. Ele já vai fazendo automático, gente, esse aumento, ó. Uma corrente, vou laçar, pulo esses 2 pontos que a gente não trabalha. Venho no intervalo de uma correntinha. 1, 2 e 3. Uma corrente, e vou seguir fazendo essa mesma repetição
por toda a minha volta. Então, em cada intervalo de uma corrente, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Chegou aqui, ó, nessa parte, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. A gente pula esses 2 pontos, começa a trabalhar a partir do terceiro, para ficar os 7 pontos novamente. E não trabalha aqui os 2 últimos. E seguimos fazendo assim por toda a nossa volta de número 4. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta de número 4. 1, 2, 3, 4 voltas, né, com um rosa pink. Então, aqui, ó, fiz a mesma repetição, eu não trabalhei os 2 primeiros, nem os 2 últimos, então, eu fiquei com 7 desse lado, 7 desse lado. Em todos eles, ó, em todos os cantinhos, ficou a mesma repetição. Cheguei aqui, como eu falei pra vocês, ó, nessa carreira a gente fez aumentos, então, aqui ficou com 3 grupinhos, na próxima vai ficar com 4, 5 e assim por diante. Então, aqui eu fiz a minha correntinha, vou vir aqui na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo agora até chegar aqui nesse terceiro ponto alto. Então, eu venho aqui no segundo ponto, faço um ponto baixíssimo, venho no terceiro e faço um ponto baixíssimo. Chegando aqui, eu subo 3 correntinhas, estamos iniciando a nossa volta de número 5. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhando agora um ponto alto para cada pontinho desse de base. Fiquei com um total de 5. Chego aqui dentro do leque, eu faço 2 pontos altos, para ficar agora com 7 pontos. Ó. Fiz 2 pontos altos, agora eu faço 2 correntes e faço o meu 2 pontos altos aqui novamente, ó. E sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho desse. Lembrando que a gente não trabalha os 2 últimos. Se vocês forem contando, vocês vão ver que já vai dando certinho. A gente faz um total de 7 pontos, contando com aqueles 2 pontos que tem dentro do leque. Fiz aqui os meus 7, uma corrente, laço, pulo esses 2, venho no intervalo de uma correntinha e sigo fazendo agora os meus grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, até chegar, ó, vai ficando assim. Eu vou fazendo assim até chegar aqui nesse último intervalo de uma correntinha. Fui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos até chegar no último intervalo de uma corrente. Fiz uma correntinha, pulo esses 2 pontos, ó, venho no terceiro e faço agora o meu grupinho, a minha sequência, né, de 7 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto. Chegando no intervalo aqui, ó, de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. 2 correntes, e vou seguir fazendo agora, ó. Chego aqui desse lado, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, agora, gente, ó, tô na minha carreira de número 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vou seguir fazendo essa mesma repetição. Sempre não trabalha os 2 primeiros, vem no terceiro ponto e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 desse lado, 7 desse lado. E segue fazendo assim por toda a volta, né? Eu vou finalizar aqui essa volta de número 5 e vou fazer mais uma volta, que será a volta de número 6, com a mesma repetição. E volto pra gente mudar de cor. Então, eu vou seguir fazendo aqui e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Seguindo a mesma repetição. Olha que lindo vai ficando essa peça, gente, super rapidinha de fazer. Uma outra dica, dá pra fazer esse miolinho aqui, gente, com a outra cor. Depois que eu tava fazendo aqui, eu pensei, eu poderia ter colocado aqui amarelo. Pra fazer aqui de outra cor, a gente faz aquele comecinho, né, corta o fio e começa a fazer os grupinhos aqui, ó, de 3 pontos. Fica muito charmosinho e dá pra usar muitas sobrinhas de fio que a gente tem aqui, tem em casa, né? Então, chegando aqui no final, ó, eu fiz o meu grupinho. Então, nessa carreira de número 6, eu já fiquei aqui com um total, ó, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos aqui nessa parte menor de 3 pontos altos, pra vocês terem aí uma base. E vai ficando bem retinho a nossa peça.
Chegando aqui no final, eu faço a minha corrente. Venho aqui na terceira correntinha, ó, que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu laço. E eu já cortei o meu fio. Eu vou pegar esse fio, gente, ó, e vou caminhar ele até chegar aqui nesse meu terceiro ponto, ó. Vou deixar ele bem aqui, para ficar mais fácil na hora do arremate. Eu vou trocar de cor agora. Então, eu vou fazer essa carreira com vocês, para vocês verem como eu faço a mudança de cor. Mas agora, a gente vai seguir a mesma repetição, gente. Para vocês verem como é fácil e rápido de fazer essa peça. Então, eu pego meu fio aqui, ó, na cor branca. Vou vir bem aqui, ó, nesse terceiro ponto, onde tá o meu fio. E vou prender o meu fio branco, fazendo aqui, ó, uma laçadinha, ó. Eu passo esse fio aqui e puxo de baixo. Faço uma correntinha. 2 e 3. Então, aqui eu fiz 3 correntinhas. Esses 2 fios aqui, ó, eles ficaram juntos. Na hora de arrematar, vai ser bem mais fácil, porque a gente só faz os 2 nozinhos, coloca um pinguinho de cola, ó. Então, eu vou deixar eles aqui. Laço, venho no próximo ponto, faço a minha sequência de pontos altos, ó. Vou fazer aqui os meus 5 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto. E aqui dentro do leque, eu faço meus 2 pontos altos. Gente, é a mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. A diferença é que a gente agora fez a troca de cores. Laço, venho aqui no mesmo espaço, ó, faço mais um ponto alto. Sigo fazendo agora um ponto alto para cada pontinho desse de base. Ó, até formar aqui os nossos 7 pontos altos. Lembrando que o último ponto, a gente não vai trabalhar, ó. Então, aqui, ficamos com 7 pontos altos novamente. A gente tem 7 pontos altos desse lado e 7 desse. Uma corrente, laço, venho aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, faço 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, e eu vou seguir fazendo a mesma sequência que a gente vinha fazendo nas voltas anteriores. Então, aqui eu tô trabalhando a minha volta de número 7. Vim fazer com vocês aqui a troca de fio, né, de cores, porque, como eu falei no começo do vídeo, tem gente que tá, muitos iniciantes, né, então, para não restar nenhuma dúvida. Vou finalizar essa minha carreira de número 7. Corto o meu fio, vou fazer a carreira de número 8 com um rosa pink. Agora, eu vou intercalando. Uma carreira eu faço com branco, uma carreira eu faço com rosa. Uma com branco, uma com rosa. Até ter um total de 11 carreiras. Então, eu vou adiantar aqui, porque, como eu falei pra vocês, é a mesma repetição, para o vídeo não ficar tão longo, né? Então, repetitivo. Eu vou fazer aqui, finalizar com branco, volto fazendo com rosa, com branco. E a gente volta para dar continuidade. No total, eu vou ter 3 voltas com a cor branca. Então, eu vou dar sequência aqui à minha peça. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, finalizei todas as minhas carreiras. Agora, contando aqui dessa primeira carreira com pink, ó, até essa última com branco, eu fiquei com um total de 11 voltas. Fui fazendo aqui aquela repetição, é a mesma repetição que a gente vinha fazendo no começo. Eu fiquei com um total de 3 voltas com a cor branca, ó, fui intercalando. Fiz uma com branco, com pink, branco, pink e branco, para que o bico fique na cor pink. Eu acho que realça mais a peça, gente. Olha só que lindo tá ficando. E aqui atrás, ó, tem vários fiozinhos para arrematar, mas o arremate é bem fácil. Eu vou mostrar para vocês, ó, eles ficam juntinhos assim. Essa dica é maravilhosa, gente. Porque a gente já vai arrematando e é bem facilzinho, ó, eles estão todos assim juntos. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor rosa pink, ó, peguei aqui o meu fio. Vou vir bem aqui, finalizei, ó, prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu pego esse fio e vou trazer ele até chegar aqui, ó, no quarto ponto. 1, 2, 3, vou trazer ele até chegar aqui.
nesse quarto ponto de base. Então, eu pego aqui o meu fio na cor rosa pink, venho aqui nesse mesmo ponto, ó, 1, 2, 3, 4, e vou prender esse meu fio rosa, ó. Vou fazer aqui uma laçadinha. Então, os dois fios, eles vão ficar juntos aqui novamente, pra gente ficar mais fácil, né, o arremate. Vou vir nesse mesmo ponto aqui e vou fazer um ponto baixo. Essa correntinha, ela não vai contar como ponto baixo, né? Então, venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou pular esses 3 pontos, vou vir aqui dentro desse leque e vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Venho aqui, ó, nessa laçadinha, nessas duas laçadinhas aqui, e faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto alto com um ponto picô. Laço, venho no mesmo intervalo, faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntes. Venho aqui, pegando essas duas laçadinhas, faço um ponto baixo. Ficando assim. Laço, venho aqui nesse mesmo intervalo, faço um ponto alto, 3 correntinhas e faço aqui um ponto picô. Laço novamente. Aqui eu vou fazer um total de 5 pontos picô e 6 pontos altos. Por quê? O último ponto a gente só faz o ponto alto. Eu vou mostrar aqui certinho pra vocês, ó. Tem 1, 2, 3, 4 pontos picô. Ó. Laço, um ponto alto. Oi. E um ponto picô. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos picô e 5 pontos altos. Vou laçar, venho nesse mesmo espaço e agora eu vou fazer o 6º ponto alto. Então, nesse 6º ponto alto, eu não vou fazer o ponto picô. Eu venho aqui no 4º ponto, ó, de base e prendo com um ponto baixo. Então, ó, esse cantinho, ele vai ficar assim. Se você achar necessário fazer mais ou menos pontos altos com ponto picô, você pode fazer. Eu vou laçar e aqui na lateral, ó, onde tem os grupinhos de 3 pontos, eu venho aqui nesse intervalo, faço um ponto alto, um ponto picô. Aqui eu vou fazer menos pontos altos, por quê? Para ele não embabadar, ó. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz o ponto picô. Laço novamente, ó. Um ponto alto, um ponto picô. Tenho agora um total de 3 pontos picô. Peraí, filha. Laço, venho aqui e vou fazer mais um ponto alto com um ponto picô. Então, aqui, nas laterais, eu vou fazer 4 pontos picô apenas. Laço, venho aqui e faço mais um ponto alto. Esse último ponto, não trabalho ponto picô, venho no próximo intervalo de uma corrente e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, gente, ó, na lateral da peça, eu vou fazer os grupinhos com 5 pontos altos e 4 pontos picô. E nas pontas, ó, em cima daqueles leques que a gente vinha fazendo de 7 pontos, ó, eu vou fazer assim, com 5 picôs e 6 pontos altos, para ficar bem retinho. Então, essa vai ser nossa repetição para fazer o bico. Eu vou fazendo assim por toda a minha carreira. E quando chegar aqui, ó, nessa outra lateral, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Prendo com um ponto baixo aqui no 4º ponto, faço aqui, ó, os meus pontos altos com os pontos picô. Fiz aqui um total de 6, né? Vou fazer a mesma repetição e 5 pontos picô. Se você estiver fazendo e você vir que tá ficando embabadado, você fazendo aqui os 4 picôs, você faz apenas 3 pontos picô e 4 pontos altos. Lembrando que sempre o último ponto a gente não trabalha o ponto picô. Então, em um intervalo de correntinhas a gente prende e no próximo a gente faz essa repetição aqui, ó. No próximo prende com ponto baixo e segue fazendo assim, até chegar aqui, ó, do outro lado.
Então, eu vou adiantar aqui a minha peça, gente. Quando chegar nesse último, eu volto só para vocês verem aqui como vai ficar para prender. Então, aqui, gente, ó, fui fazendo os meus grupinhos, né? 5 pontos altos e 4 pontos picô aqui na minha lateral. Quando chegou aqui, ó, fiz o meu ponto alto, conto 1, 2, 3 e no quarto ponto eu prendo com um ponto baixo. Laço e aqui dentro desse leque eu vou fazer a mesma repetição que eu tinha feito ali, do outro lado. Então, aqui dentro do leque eu vou fazer os 6 pontos altos e os 5 pontos picô. Ó. Então, eu vou seguir fazendo aqui a minha repetição por toda a volta, até chegar no final. Ó. Vou seguir fazendo toda essa repetição. Bom, gente, chegando aqui no final, eu já fiz os meus 5 pontos altos, ó, e 4 pontos picô. Vou vir aqui, onde a gente fez aquele ponto baixo, e vou prender esse fio aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Eu vou puxar, e agora eu já cortei esse meu fio, ó. Então, ficou assim. Pra arrematar, eu sempre gosto de usar a agulha de tapeçaria, gente. Ó, ajuda muito na hora do arremate. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, eu vou só colocar o meu fio aqui pra trás, por quê? Porque aqui, ó, tá aqueles 2 fiozinhos. Eu vou esconder esse, porque aí eu faço o arremate desses 2 juntos. Então, eu venho aqui, ó, trago meu fio aqui pra trás. E vou escondendo esse fio aqui, entre os pontos aqui, na cor rosa, ó. Venho aqui escondendo. É bem rapidinho de fazer, ó. Não precisa puxar muito, gente, ó. Fica assim. Vou pegar aqui a minha tesoura e vou cortar aqui essa pontinha. Aqui, vocês lembram que a gente vinha fazendo? Eu já arrematei alguns, ó. Tá aqui os meus nozinhos. Não aparece tanto, gente. Vocês colocam aqui um pingo de cola. Então, aqui tá as 2 pontinhas, ó. Eu venho aqui... Eu gosto de fazer o nozinho agora assim, ó. Eu faço uma laçada, volto aqui por dentro, ó. Faço outra laçada. Puxei os 2 juntos, ó. E agora, eu faço um nozinho normalmente, ó. Fica bem seguro esse tipo de nó, gente. Não solta. E pra ficar ainda mais seguro, você coloca aí um pinguinho de cola, né? Então, eu fiz isso com todos aqueles meus fios, ó. Vou fazer esse aqui novamente. Ó, 1... 2 laçadinhas, puxei, ó. E agora eu faço outro nozinho, ó. E corto esse meu fio. Faço isso com todos os fios, ó. E ficou assim. Olha que lindo, gente. Eu já coloquei aqui a minha pérola, ó. A pérola, vocês podem fazer a aplicação da pérola com cola quente ou com cola de silicone. E se você quiser fazer costurando, eu peguei esse square aqui, ó, pra mostrar. Vocês lembram daquele fiozinho inicial que a gente deixou? Eu peguei ele e abri aqui, ó, os fiozinhos pra ficar meio a meio, ó. Pego a minha agulha de crochê, venho aqui bem no meio e puxo um desses fios aqui pra trás, gente, ó. Puxo esse fio aqui pra trás, pra frente, quer dizer. Agora, eu pego esse fio, passo por dentro da minha pérola. Eu usei aqui, ó, a pérola número 6, porque ela não incomoda. Tem clientes que não gostam, né, que coloque pérola. Então, vai aí da preferência da sua cliente. Mas aí, se a cliente não gosta, você não coloca. Então, aqui eu passo a pérola e depois eu boto esse fio aqui pra trás e amarro as 2 pontas. Então, esse é o resultado da minha peça, gente. Eu vou levantar aqui um pouquinho mais para vocês verem melhor. Olha que lindo ficou. Esse bico dá todo um charme na peça, gente. Eu tô amando fazer esse bico. Então, ficou assim, super rápido de fazer esse tapete. Econômico. Para fazer maior, como eu falei aí, né? Vocês vão fazendo mais square. Fica bem retinho e fica muito lindo. Então, é isso. Essa é a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.